Ela foi considerada uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Criou um evento que parava a internet, reuniu artistas, cantores e celebridades, conquistou contratos milionários e construiu um império nas redes sociais. Mas alguns anos depois, sua carreira começou a enfrentar desafios, polêmicas, críticas, cancelamentos, disputas judiciais e o anúncio do fim de um dos eventos mais comentados do país fizeram muita gente se perguntar, afinal, o que aconteceu com GK? Nesse vídeo, vamos reconstruir essa história em ordem cronológica desde a infância no interior da Paraíba até a ascensão meteórica na internet e os acontecimentos que mudaram os rumos da carreira. Então fique até o final porque essa história vai muito além das manchetes. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui você acompanha vídeos completos sobre artistas, influenciadores e personalidades que marcaram o entretenimento brasileiro. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos como esse. Agora vamos entender tudo o que aconteceu. Muito antes de se tornar conhecida nacionalmente como GK, ela era apenas Jéssica Caiane Rocha de Vasconcelos, nascida em 3 de dezembro de 1992, na cidade de Solânia, no interior da Paraíba. Jéssica cresceu em uma região marcada pela simplicidade e pelo forte senso de comunidade. A realidade era bem diferente do universo de luxo e glamour que anos depois passaria a fazer parte da sua rotina. Desde cedo, familiares e amigos já percebiam seu jeito espontâneo, bem-humorado, comunicativa e sempre pronto para arrancar risadas. Ela demonstrava uma personalidade que mais tarde se tornaria sua principal marca. Como muitos jovens, Jéssica buscava construir um futuro por meio dos estudos. Ao concluir o ensino médio, mudou-se para João Pessoa, onde ingressou na Faculdade de Publicidade e Propaganda. Embora a graduação tenha contribuído para ampliar sua visão sobre comunicação e marketing, o destino reservava um caminho bem diferente daquele imaginado no início da vida acadêmica. Foi justamente nesse período que as redes sociais começaram a ganhar força no Brasil. Plataformas como Facebook, Instagram e mais tarde YouTube passaram a abrir espaço para criadores de conteúdo que conseguiam se conectar com o público de forma espontânea. Observando esse novo cenário, Jéssica decidiu publicar vídeos de humor inspirado em situações do cotidiano, sem grandes produções, sem equipe e sem imaginar até onde aquilo poderia chegar. Ela começou a construir uma audiência baseada na autenticidade e na identificação com o público. Os primeiros vídeos chamaram a atenção justamente por esse estilo simples e bem-humorado. Aos poucos, o número de seguidores aumentava, novas oportunidades surgiam e aquilo que havia começado como uma experiência nas redes sociais começava a se transformar em uma carreira. Naquele momento, era impossível prever que aquela jovem paraibana se tornaria uma das influenciadoras mais conhecidas do país, movimentando milhões de reais em publicidade e criando um dos eventos mais comentados do entretenimento brasileiro. Mas esse seria apenas o primeiro capítulo de uma trajetória repleta de conquistas, desafios e reviravoltas. Quando Jéssica Caiane começou a produzir conteúdo para a internet, o universo dos influenciadores digitais ainda estava longe de ser o mercado bilionário que conhecemos hoje. Poucas pessoas imaginavam que seria possível transformar vídeos de humor em uma profissão. Mesmo assim, GK apostou na própria criatividade. Seus vídeos retratavam situações do cotidiano com muito humor, expressões marcantes e uma linguagem simples, aproximando-se principalmente do público nordestino. A identificação foi quase imediata. A cada publicação, novos seguidores chegavam, compartilhavam seus vídeos e faziam seu nome circular pelas redes sociais. O crescimento não aconteceu da noite para o dia. Foram anos produzindo conteúdo com frequência, entendendo o que funcionava e conquistando espaço em um ambiente cada vez mais competitivo. Com o aumento da popularidade, vieram os primeiros contratos de publicidade. Marcas passaram a enxergar em GK uma influenciadora capaz de conversar diretamente com milhões de pessoas. E aquilo que começou como uma diversão passou a gerar resultados financeiros. Ao mesmo tempo, ela ampliava sua presença para outras plataformas, participava de programas de televisão, concedia entrevistas e fazia participações em produções de entretenimento. Seu nome já não era conhecido apenas entre quem acompanhava as redes sociais. Ela começava a alcançar o grande público. Foi também nessa fase que GK construiu amizades com diversos artistas e influenciadores.
Essa rede de contatos aumentou ainda mais sua visibilidade e a colocou no centro de um novo grupo de criadores de conteúdo que dominava a internet brasileira. Enquanto sua carreira crescia, sua imagem era associada ao bom humor, à espontaneidade e à capacidade de transformar qualquer encontro em um momento divertido. Cada campanha publicitária, cada participação em eventos e cada novo projeto fortaleciam sua marca pessoal. Com milhões de seguidores e contratos cada vez maiores, GK deixava de ser apenas uma influenciadora para se tornar uma empresária da própria imagem. Mas havia uma ideia que mudaria sua carreira para sempre. O que começou como uma simples comemoração de aniversário entre amigos acabaria se transformando em um dos eventos mais comentados do Brasil, atraindo celebridades, patrocinadores e a atenção de toda a mídia. Esse evento ficaria conhecido como Farofa da GK. E seria justamente a farofa que levaria a GK ao ponto mais alto de sua carreira, mas também abriria caminho para alguns dos momentos mais desafiadores. Depois de conquistar milhões de seguidores e se consolidar como um dos principais nomes da internet brasileira, GK decidiu transformar sua festa de aniversário em algo muito maior. O que antes era apenas uma comemoração entre amigos começou a ganhar proporções inesperadas. A cada edição, o evento crescia em estrutura, número de convidados e repercussão nas redes sociais. Artistas, influenciadores, atores, cantores e criadores de conteúdos passaram a disputar um convite para participar da festa. Acreditando, tô me tremendo. Ai, peraí. Olha esse áudio que eu acabei de receber. E aí, minha Letícia Wally, me estoura, sabe que você tá estourando tudo aí no Amapá. Tô aqui pra convidar você pra minha farofa 4, 5 e 6 de dezembro, viu? Quero ver você estourando tudo lá e vamos embora. Durante alguns dias, praticamente toda a internet voltava sua atenção para um único lugar. Nascia ali a farofa da GK. Mais do que uma festa de aniversário, a farofa se transformou em uma verdadeira plataforma de entretenimento. Grandes marcas enxergaram no evento uma oportunidade única de divulgação, investindo milhões de reais em ações de marketing e patrocínio. Enquanto o público acompanhava os shows, as festas temáticas e os encontros entre celebridades, as empresas aproveitavam a enorme visibilidade para promover seus produtos. A cada nova edição, a repercussão parecia superar a anterior. Assuntos relacionados à farofa dominavam as trending topics. Vídeos alcançavam milhões de visualizações e a imprensa acompanhava praticamente todos os acontecimentos do evento. Para a GK, aquilo era o auge. Seu nome passou a representar muito mais do que uma influenciadora digital. Ela se tornou uma empresária, administrando contratos publicitários, participações em programas de televisão, campanhas nacionais e um dos eventos mais comentados do entretenimento brasileiro. O sucesso da farofa também fortaleceu sua marca pessoal. O evento se tornou um dos maiores ativos de sua carreira, sendo frequentemente citado pela própria influenciadora como um projeto de enorme valor para sua trajetória. Em entrevistas, GK chegou a destacar o quanto investia em sua marca e em seus projetos, tratando sua carreira como uma empresa. Naquele momento, parecia que nada poderia interromper essa ascensão. Mas, como costuma acontecer com grandes fenômenos da internet, a enorme exposição também trouxe uma cobrança cada vez maior. Bastava um comentário, uma atitude ou uma polêmica para que milhões de pessoas reagissem quase instantaneamente. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Nos anos seguintes, uma sequência de episódios passou a desgastar sua imagem pública. A Sônia Abrão, porque ela não sabe falar que os outros é ridículo, ela nem sabe o que ela tava falando. Então, procura saber, amor, o que você tá falando antes e sair falando do povo, entendeu? Esse é o programa aí de merda. Deixa eu falar com você, GK. Não, aí... As críticas aumentaram, algumas situações ganharam enorme repercussão nas redes sociais e, aos poucos, GK deixou de ser lembrada apenas pelo sucesso da farofa para também se tornar protagonista de algumas das maiores polêmicas do entretenimento digital brasileiro. Esse seria o início de uma fase completamente diferente em sua carreira. Depois de transformar a farofa da GK em um dos eventos mais comentados do Brasil, parecia que nada seria capaz de interromper o crescimento da sua carreira. Mas como acontece com muitas figuras públicas, quanto maior a exposição, maior também a cobrança. No segundo semestre de 2022, sua imagem começou a enfrentar um desgaste significativo. Um dos episódios mais comentados ocorreu após sua participação no programa Lady Night, apresentado por Tata Werneck. A entrevista repercutiu intensamente nas redes sociais.
Vou levar você lá. Você, por favor, gente, vamos aplaudir a GK, que ela é maravilhosa. GK, vai com Deus. Eu te peço pra você ser feliz. Vai pro Bial dali? GK, a medicação ela é tão importante, sabia? Quando bem dosada. Então me dá. Você sabe que tava gravando, não sabe? Me dá o que você toma. Me Vem dá! cá. Oh, meu Deus. Enquanto alguns espectadores se divertiram com o humor característico da influenciadora, outros consideraram que sua postura havia sido exagerada, dando início a uma onda de críticas. Dias depois, outro acontecimento ampliaria ainda mais essa repercussão. Durante uma homenagem ao apresentador Jô Soares no programa Domingão com Hulk, o humorista Fábio Porchat fez uma piada envolvendo GK. O comentário rapidamente viralizou e dividiu opiniões em todo o país. Eu olho o Jô e fico pensando, o que ele faria com uma GK, né, Tatá? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né? A influenciadora afirmou que se sentiu profundamente ofendida e declarou que aquele havia sido um dos momentos mais difíceis de sua vida pública. Já Fábio Porchat respondeu dizendo que a intenção era fazer humor e não atacar pessoalmente a influenciadora. A troca de declarações dominou as redes sociais durante semanas. Enquanto parte do público defendia GK, outra parte entendia que o humorista apenas havia feito uma piada dentro do contexto do programa. Pela primeira vez, desde que alcançou o estrelato, a influenciadora passou a enfrentar um período de forte desgaste de imagem. A pressão foi tão intensa que GK decidiu se afastar temporariamente das redes sociais. Em entrevistas concedidas posteriormente, ela contou que aquele período foi marcado por sofrimento emocional e serviu como um momento de reflexão sobre sua vida e carreira. O chamado cancelamento também teve reflexos profissionais, e crises de imagem costumam impactar diretamente campanhas publicitárias, negociações e a percepção das marcas. No caso de GK, o momento coincidiu com uma fase em que sua presença nas manchetes passou a estar mais ligada a polêmicas do que aos projetos de sucesso. Ainda assim, ela não abandonou a carreira. Pouco a pouco, voltou às redes sociais, concedeu entrevistas e afirmou que buscava amadurecer tanto como pessoa quanto como profissional. Mas enquanto tentava reconstruir sua imagem diante do público, novos desafios surgiram fora da rede social. Questões envolvendo contratos, disputas judiciais e rumores sobre sua situação financeira começariam a ocupar espaços na manchete. E seriam justamente esses acontecimentos que marcariam o início de uma nova fase em sua trajetória. Depois de enfrentar uma das maiores crises de imagem da carreira, GK ainda teria que lidar com outro desafio, uma série de questões judiciais que voltaram a colocar seu nome no centro das manchetes. Um dos casos de maior repercussão envolveu uma mansão de alto padrão alugada pela influenciadora em São Paulo. Segundo os proprietários, o contrato estabelecia que o imóvel deveria ser utilizado exclusivamente para fins residenciais. No entanto, eles alegaram que a casa passou a ser usada como cenário para gravações de vídeos, campanhas publicitárias e produções para as redes sociais. Também afirmaram que o imóvel foi devolvido antes do prazo contratual, com danos materiais e outras pendências apontadas durante a vistoria. A disputa foi parar na justiça. Em segunda instância, a influenciadora foi condenada ao pagamento de aproximadamente R$ 348 mil, valor que reúne aluguel em aberto, multa contratual e indenização por danos materiais. A defesa recorreu da decisão, sustentando que o processo ainda não havia sido encerrado de forma definitiva. Enquanto esse processo ganhava repercussão, outro caso veio à tona. Reportagens revelaram que GK também respondia a uma ação movida por um banco, relacionada a uma cobrança de cerca de R$ 1.800.000 decorrentes de um contrato de empréstimo. A divulgação desses processos fez crescer uma onda de comentários nas redes sociais sobre a situação financeira da influenciadora. Foi nesse momento que começaram a surgir rumores de que GK estaria enfrentando uma grave crise financeira, sendo que a mesma, tempos antes, chegou a afirmar que precisou vender alguns presentes recebidos para conseguir quitar dívidas que não paravam de chegar referentes à farofa da GK. Todo dia era um boleto, todo dia era um Pix urgente, e isso foi agravando ainda mais a situação financeira. Alguns perfis chegaram a afirmar que ela estaria falida. Mas é importante separar rumores de fatos.
Até o momento, não houve qualquer declaração de falência envolvendo GK. As especulações surgiram por causa da repercussão dos processos, mas não foram confirmadas oficialmente. A influenciadora também negou publicamente que estivesse passando por uma crise financeira. Afirmando que as disputas judiciais não representavam a realidade de seu patrimônio nem significavam que sua carreira estivesse em colapso. Mesmo assim, era evidente que sua carreira atravessava um período diferente. As manchetes já não falavam apenas da farofa, dos contratos milionários ou dos recordes de audiência das redes sociais. Agora, o noticiário também acompanhava decisões judiciais, disputas contratuais e os desafios de administrar uma carreira sob constante exposição. Em meio a esse cenário, veio outra notícia que surpreendeu seus fãs. Depois de transformar a farofa da GK em um dos eventos mais aguardados do entretenimento brasileiro, a influenciadora anunciou que o projeto chegaria ao fim. Segundo ela, era hora de encerrar esse ciclo e abrir espaço para novos desafios. A decisão dividiu opiniões. Muitos compreenderam que todo projeto tem seu tempo, outros acreditaram que o encerramento simbolizava o fim da fase mais vitoriosa de sua carreira. Independentemente de interpretações, uma coisa era certa. A farofa da GK deixou de ser apenas uma festa de aniversário para se tornar um marco da cultura da internet brasileira. E com o encerramento desse projeto, encerrava-se também um dos capítulos mais importantes da trajetória de GK. Mas afinal, o que toda essa história nos ensina sobre fama, sucesso e exposição na era das redes sociais? A trajetória da GK é um retrato de como a internet pode transformar completamente a vida de uma pessoa. Em poucos anos, uma jovem do interior da Paraíba conquistou milhões de seguidores, construiu uma marca reconhecida nacionalmente e criou um dos eventos mais comentados do entretenimento brasileiro. Mas a mesma internet, que impulsionou sua carreira, também ampliou críticas, polêmicas e julgamentos. Sua história mostra que no universo digital, a fama pode crescer em velocidade impressionante, mas também pode ser colocada à prova diante de qualquer crise. Entre grandes contratos, recordes de audiência, eventos milionários, disputas judiciais e rumores que tomaram conta das redes sociais, GK precisou enfrentar desafios que vão muito além da criação de conteúdo. Apesar das dificuldades, ela segue tentando escrever um novo capítulo de sua trajetória, apostando em novos projetos e em reposicionamento de imagem. Se conseguirá voltar ao auge ou construir um caminho completamente diferente, somente o tempo responderá. Mas uma coisa é inegável, independente das opiniões, GK marcou uma geração da internet brasileira e mudou a forma como influenciadores passaram a enxergar grandes eventos, marketing e produção de conteúdo. Sua história é um exemplo de como sucesso, exposição e responsabilidade caminham lado a lado em um mundo cada vez mais conectado. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que GK conseguirá viver uma nova fase de sucesso? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.